Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos dar prosseguimento à nossa aula de História dos Avivamentos. Hoje nós vamos falar de um assunto, eu disse que ia falar sobre o Robert Hicks, que foi o fundador da Escola Bíblica Dominical, mas antes de falar sobre ele, eu quero falar sobre um assunto que é um tanto esquecido quando a gente estuda a história da igreja, história dos avivamentos, que é exatamente a influência, a importância que as mulheres tiveram na história dos avivamentos, da reforma também, mas também dos avivamentos. Eu gostaria de trazer aqui pelo menos umas 10 delas, que são mulheres de homens, de expoentes da reforma e também dos avivamentos, pregadores, grandes pregadores, mãe de pregadores, inclusive, a casa da mãe de John Wesley. Nós vamos ver algumas coisas interessantes a respeito da vida dessas mulheres. Então eu queria começar a, a aula falando sobre mulheres cristãs evangélicas que fizeram história. Catarina von Bora Lutero. Bom, pelo sobrenome você já sabe, não é a mãe do Lutero, ela é a esposa do Lutero. Quem foi Catarina von Bora? Aqui colocando na primeira pessoa dessa informação que eu peguei, ela entrou para a história como a esposa do renomado reformador Dr. Martin Luther, ou Martinho Lutero. E ela tem uma biografia exclusiva, embora ela não tenha deixado nenhum livro escrito, nenhuma obra, ela tem uma vida de muita influência na vida do Lutero, que foi um reformador, e por que não dizer também, foi um momento que a igreja deu uma reavivada, né? A partir da reforma, quando a igreja estava praticamente morta. Então, ela tinha uma vida antes do casamento dela, 20 anos antes do casamento com Lutero, ela não deixou de ter a sua própria personalidade. Ela nasceu no dia 29 de janeiro de 1499, na cidade de Zulsdorf, junto a Lippendorf, povoado situado ao sul de Leipzig, lá na Alemanha, né? Os pais delas eram de famílias nobres e empobrecidas. Eram nobres que se tornaram pobres, né? Algum problema que aconteceu, algum motivo, que perderam o dinheiro, mas continuaram com o título. A mãe dela faleceu em consequência de um parto quando ela ainda era pequena. E quando ela tinha mais ou menos uns 5 anos, o pai dela se casou novamente. E como tinha dificuldades para criar os filhos que ele tinha, ela com 5 anos foi colocada num convento. Então ela passou a infância dela e juventude em 2 conventos. Primeiro foi lá num convento de Brenna e depois num convento lá de Nimschen, que também é uma cidade lá da Alemanha. Então ela tinha uma vida de clausura e a rotina era repleta de regras, como era normal num convento, e era aquelas freiras de clausura, aquelas freiras que ficavam sem contato com o mundo exterior. Agora, teve um lado negativo e um lado positivo da Catarina von Bora. O negativo é porque ela ficou afastada da família, e a gente sabe que uma vida monástica não é uma vida fácil. Com certeza ela sofria muitas privações lá, a comida era restrita, ela tinha 6 orações diárias, tinha que trabalhar na lavoura, tinha que obedecer ali às ordens da Madre Superiora. Só que tinha um detalhe, a Madre Superiora era meio que parente da mãe dela que havia falecido. E ela tinha também uma outra parente que morava lá na clausura também, no monastério, né? No convento, que morava lá e estava lá há muitos anos. E agora chega ela, então tem que se submeter às regras do convento. Nós falamos dos pontos negativos, né? Negativo, né? Tem que orar, tem que seguir aquelas normas, aquela rotina, né, do convento, trabalhar na lavoura ali, aquelas
come o que plantam, né? Mas o lado positivo é porque ela aprendeu a ler e escrever, algo que era raro naquela época, e a gente vai ver isso em 1517, quando acontece a reforma. Já tinha acontecido aqui a reforma, quando ela estava aqui na clausura, né? Então já tinha acontecido, e o Lutero, ele, ele usa aquela tradução do Erasmo de Roterdã, no Novo Testamento, e do texto massorético, que é o Antigo Testamento, formando então a Bíblia, que foi impressa, né, já na prensa lá do Gutenberg. Ele pega o Lutero e usa a Bíblia lá na Alemanha exatamente como uma ferramenta de alfabetização do povo, porque o povo era analfabeto. Então, o Lutero ensinou a alfabetização, ensinou as pessoas na Alemanha, os pobres, né, aqueles que se uniam a ele, aqueles que queriam também, né, aprender a ler, aprendiam a ler na Bíblia. Então, o que aconteceu? Como a Bíblia também era restrita somente aos padres, a elite eclesiástica, que eram os que sabiam ler, que eram os detentores do saber, e também eram os guardiões da palavra. Ninguém poderia ler a Bíblia, porque quem poderia interpretar a Bíblia era só a Igreja Católica. Só que nós já estamos numa época que já está havendo facções, divisões no mundo de então, e a Alemanha já era um país que era assim bem favorável à reforma. Questões também políticas, a gente sabe, mas a gente vê tudo nisso um propósito de Deus. Então ele usa exatamente a Bíblia, que ele traduziu para o alemão, como uma ferramenta que serviu como alfabetização para o povo. Então aconteceu algo interessante, porque as pessoas começaram a aprender a ler na Bíblia. E o que eles conheciam de texto era a Bíblia. E corria a boca miúda da época que os crentes reformados, os hereges, né, porque a igreja chamava os reformados de hereges, que seguiam a Lutero, e que aprenderam a ler na Bíblia, corria a boca miúda que eles davam de 10-0 nos padres na questão de saber a Bíblia de cor e de interpretação bíblica. Olha só que coisa bonita. Então, ela agora está no convento, né? A Catarina Vambora. Não vamos nos esquecer que o Lutero, ele tinha mais ou menos 18 anos mais velho do que ela. Tá? Ela vai se tornar a esposa do Lutero. Então, quando ela tem 25 anos, o Lutero tem 42, então, 17 anos aproximadamente, 18, 17 para 18 anos de diferença. Lutero é mais velho que ela. Então, ela diz que a vida na clausura era uma rotina repleta de regras, mas o convento proporcionou para ela uma boa formação. Lá ela aprendeu a ler e escrever, também aprendeu latim. E ela também aprendeu alguns conhecimentos com ervas e chás. A gente sabe que naquela época era muito difícil, médicos. Hoje, com o Google aqui, a gente sabe mais do que qualquer médico daquela época da Idade Média. Né? Qualquer criança aí, qualquer adolescente de 12 anos, se tiver com o Google aqui, ele dá de 10-0 em qualquer médico da Idade Média, que não sabia de nada. Né? Ele sabia por experimento, por experimentação. Hoje a gente tem um conhecimento tremendo. Podemos não ter o conhecimento, mas temos a informação ao nosso alcance. Né? Conhecimento é diferente de informação. Então ela aprendeu essas técnicas de fazer chá e chás medicinais, né? Tanto que ela usou junto com a família dela, aos doentes da comunidade. E ela aprendeu isso lá no convento. Ela estava então bem conformada com a ideia de que essa seria a vida dela, de viver lá no convento e ser uma freira. Até que um dia chegaram alguns escritos lá no convento, onde estavam essas moças enclausuradas, que era um convento só de moças, e não é que aqueles escritos eram alguns tratados do Lutero com respeito aos ensinamentos errados católicos, e ela começou a ler ali as amigas dela, e chegou um dia que elas começaram a entender que a justificação
era por graça e por fé, não era, não era algo de propriedade exclusiva de monges e de padres e de freiras, e elas entenderam que elas poderiam servir a Deus através desses escritos de Lutero fora do convento. E elas diziam que o nosso Deus é bom e gracioso, seu amor por nós é incondicional e libertador. Então elas pegam, entenderam que não precisavam passar a vida enclausurada, mas que poderiam viver livres até se casar e formar uma família. E elas então fogem. E elas passam a viver em Wittenberg, né? Lá ela conheceu o primeiro amor dela, a Catarina, um tal de Hieronymus Baumgartner, que estavam apaixonados, né, e queriam se casar. Porém, tinha um problema. A família desse Baumgartner não quis deixar o filho se casar com ela porque ela era uma ex-monja, né? E, e também ela não era uma nobre, não tinha dinheiro, ela era pobre. E tem um escritor, acho que é uma escritora, o nome aqui é alemão, não dá para saber se é homem ou mulher, Ulrich Jung, um livro que ela escreveu, que é As Freiras da Reforma, é um livro de 2012. E lá essa Ulrich, ela diz o seguinte, que uma pessoa que se casasse com uma ex-freira naquela época poderia também sofrer pena de morte. Então o negócio era sério. Então talvez tenha sido esse o motivo pela qual não tenham deixado esse Hieronymus, que é Jerônimo, né, se casar com a Catarina. Vão embora. Aí o que aconteceu? Aí os caminhos da vida levaram ela a conhecer Lutero e ela foi e se casou com Lutero. No início eles casaram meio que assim, por conveniência, né? Mas com o passar do tempo, eles começaram a se apaixonar um pelo outro. Eles tiveram 3 filhas e 3 filhos, e havia um entendimento entre os católicos, padres de onde eles saíram. Lutero deixou de ser padre e ela deixou de ser freira. Depois, com certeza, souberam que os dois se casaram, e havia lá uma ideia de que os filhos que nascessem do casamento de um ex-padre com uma ex-freira seria o anticristo. Olha só que mentalidade, né? Mas foram filhos abençoados que eles tiveram, e nada disso que pensaram aconteceu. E o que aconteceu? A Catarina, pelo fato de ter passado muito tempo no convento, ela se tornou uma boa administradora do dinheiro, porque o Lutero não era bom para administrar nada. Ele tinha que fazer muitas viagens, e ela acabou tomando conta da casa, dos bens, da plantação, porque eles plantavam naquela época, eles tinham a casa e tinham um terreno onde plantavam, tinha o gado, eles vendiam carne no mercado, ela que negociava. E eu estava vendo aqui algumas cartas que o Lutero escrevia para ela, só sobraram as cartas que Lutero escreveu para ela. As que ela escreveu para Lutero não se tem noção, não se faz menção, não foram guardadas. Mas muitas cartas que Lutero escrevia para ela, a gente percebe como é que ele tratava bem ela. Chamava minha Kate, né, de Catarina, a minha doutora, a minha teóloga, a minha administradora, a minha debatedora. Então mostra que ela auxiliava Lutero, inclusive nas suas, vamos dizer assim, nos seus estudos teológicos, porque ela tinha sido criada dentro de um mosteiro e ela tinha conhecimento bíblico, né? Então ela foi administradora do dinheiro e dos bens da família. E ela diz que o meu esposo não entendia de administração, até com os editores dos seus livros eu negociava, né? A Catarina von Bora, ela era entre os alemães, ela era chamada de uma Hausfrau. Haus é casa, né? Frau, mulher. Mulher da casa, seria dona de casa. Só que a dona de casa daquela época não tinha nada a ver com uma dona de casa hoje, né? Então, essa dona de casa, essa Hausfrau, ela tinha a responsabilidade de zelar por tudo que girava em torno da casa. E não tem como fazer essa comparação, esse transporte do que vem ser uma dona de casa hoje com uma dona de casa daquela época. Naquela época havia toda uma administração por trás, né? O termo house não era restrito ao que se faz dentro da casa.
mas também no jardim, a pequena horta, o gado, as galinhas que se criavam, aquela coisa toda, né? Ela disse também, participei também, mesmo que em meio a tantas tarefas, do processo da reforma e das conversas teológicas que aconteciam em redor da nossa mesa. Tem uma, um entendimento sobre conversas que surgiam em torno da mesa, conversas à mesa, tratados que aconteciam nessa mesa, nesse debate, debates teológicos, porque a casa deles, depois que eles se casaram, passou a ser também um centro de concentração de pessoas que eram perseguidas, inclusive padres e freiras, que deixavam de ser padres e freiras, encontravam acolhida na casa do Lutero e na casa da Catarina von Bora. Eles tiveram 6 filhos e criaram também mais alguns órfãos, inclusive sobrinhos do Lutero, fora pessoas que eles ajudavam. Era muito comum o Lutero, enquanto estava pregando, ela estar visitando enfermos e também fazendo cerimônia fúnebre a Catarina von Bora. A reforma também não teria acontecido sem mim. Então vocês vejam que, claro, o precursor da reforma foi Lutero, mas ela estava nos bastidores, sim, né? Então a Catarina abriu as portas da sua casa para monges, freiras, padres que se tornaram adeptos da reforma e precisavam se refugiar, mesmo sabendo da possibilidade de sofrer perseguições e uma invasão ao seu lar. Em alguns momentos, a casa chegou a ser habitada por 25 pessoas, sem contar com ela, Lutero, as crianças e 11 órfãos. Eles eram tão assim desprendidos dos bens materiais, por causa de fazer o bem, de atender às necessidades do próximo, porque estava começando a igreja estava renascendo, essa reforma estava trazendo esse avivamento. Eles não tinham dinheiro, eles ganharam muitas coisas quando eles se casaram, eles começaram a vender os presentes de casamento. Inclusive fala-se de uma taça muito linda que era forrada por dentro e por fora de ouro. Tudo foi vendido e o dinheiro foi aplicado para cuidar das pessoas que aceitavam a fé protestante, se tornavam crentes, deixavam de ser católicos e nessa perseguição eles refugiavam para a casa de Lutero e da Catarina von Bora. A Catarina ainda esteve ao lado de Lutero em um dos momentos mais difíceis da sua vida, a morte de uma das suas filhas, fato que colocou o marido em depressão. Então Lutero passou por um momento de depressão quando a filhinha dele morreu. Ela não escreveu nenhum livro, nem fez pregações, mas apoiou o marido em tudo. Outra mulher também de destaque é uma chamada Marie Dentier, também conhecida como Marie de Netiers. Foi uma teóloga reformadora protestante belga, lá da Bélgica. Ela nasceu na pequena nobreza de Flandres, enquanto vivia em Tournai, onde se tornou abadesa do convento agostiniano da abadia de Saint-Nicolas-de-Prés, mas se converteu à reforma luterana e abandonou o convento. Ela se mudou para Estrasburgo e se casou com um ex-padre, olha aí, mais uma, né? O famoso estudioso da língua grega Simon Robert, com quem teve 2 filhas. Em 1528, o casal mudou-se para Bex, em seguida para Aigle, onde Simon Robert foi pastor até o ano da sua morte, em 1532. Marie Dontier casou-se então com Antoniette Froment. Então, quando o marido morreu, ela casou com outro camarada, que era 14 anos mais novo que ela. Em 1536, Marie Dontier publicou Guerre et délivrance de la ville de Genève, que é a Guerra e Libertação de Genebra. Teve um papel ativo na reforma religiosa e política de Genebra. Não vamos nos esquecer que nessa época, em 1536, quem estava lá, um pouquinho mais à frente até, quem estaria lá tomando conta da reforma de Genebra era o João Calvin, ou João Calvino, né? Ela teve um papel ativo na reforma religiosa e política de Genebra. Além disso, seus trabalhos em favor da reforma e seus escritos são considerados uma defesa da perspectiva feminina em um mundo que passava por rápidas e drásticas transformações em pouco tempo. Em 2002, seu nome foi gravado no Monumento Internacional da Reforma em Genebra, tornando-se a primeira mulher a receber tal reconhecimento. Depois nós temos a Susanna Wesley.
Esta é a mãe, essa senhora é a mãe do nosso John Wesley. Tá aí. Claro que isso um retrato pintado, né? Próximo a essa fisionomia. Então dizem que se John Wesley foi o pai do metodismo, sabemos que o John Wesley, pela sua maneira metódica de pregar e de viver o evangélico, de ensinar e de administrar a igreja, ele era chamado de metódico. E os seus seguidores passaram a ser chamados de metodistas, exatamente porque eles acompanhavam o John Wesley nesses seus métodos de administrar e de cultuar e de fazer a obra de Deus, né? Então a nossa querida Susana Wesley foi a mãe do nosso John Wesley, é apontada como a maior influência religiosa do filho, condutor de uma grande obra de avivamento na Inglaterra no século XVIII. Filha de uma família de puritanos ingleses, ela aceitou ir para a igreja anglicana, onde seu marido Samuel Wesley exercia ministério de pastor na pequena paróquia de Epworth, na Inglaterra. Para Susana, a maternidade inclui a responsabilidade de educar e formar homens e mulheres de Deus. Ela foi responsável pela alfabetização e evangelização dos... Ela teve 19 filhos. A minha avó teve 22, mas vivos ficaram 15 só. Eram 16, mas morreu até... Os outros foram todos abortos espontâneos da minha avó, né? Até que eram 16, até com 1 ano e meio essa menininha era uma menina, viveu. Aí conta-se aí a história da família que ela colocou, acho que um feijão no nariz e ninguém percebeu, aquilo brotou e foi pro cérebro. Essa é a história que conto. Mas eu tenho 15, tinha, né? Alguns já faleceram também. Eu tive 15 tios, né, por parte da minha mãe. E agora essa aqui, 19 vivos, né? Naquela época era assim. Ela foi responsável, então, pela alfabetização e evangelização dos 19 filhos. Tem um escritor chamado Mateu Lelièvre, autor da biografia de John Wesley, é da editora Vida. Ela está lá escrito que certa vez o marido dela disse para ela, assim, o Samuel, né, Wesley, que falou com a Susana: eu acho admirável a sua paciência porque você repetiu a mesma coisa nos ouvidos dessa criança. Essa criança aqui está fazendo menção ao John Wesley. Nada menos do que 20 vezes. Ela falou alguma coisa que falou para o John Wesley, ia ser difícil de lidar, e ela falou 20 vezes no ouvido dele: não faça mais isso. Não faça mais isso. E o pai foi contando, foram 20 vezes. Ela respondeu: teria perdido meu tempo se a tivesse repetido somente 19, pois foi só na 20ª vez que cumpri o meu objetivo. Então essa criança era o John Wesley, né? Ele devia ser um menino bem ativo, né? Não é pecado nenhum ser ativo, isso é normal de toda criança saudável, né? Então essa criança era John Wesley, que algum tempo mais tarde sobreviveu a um incêndio criminoso na casa da família e passou a ser visto pela mãe como alguém com uma missão especial. Tem até uma história bem interessante nesse fato, que a mãe tinha saído e tinha deixado as crianças todas em casa, e alguém botou fogo na casa. Não sabemos se tinha alguém ali que tinha alguma diferença com a família, não sabemos. Mas foi um incêndio criminoso, né? E as crianças em casa, a mãe fora, e conta a história que todos conseguiram pular a janela, e o John Wesley era pequenininho, e alguma coisa fez com que ele não conseguisse sair de casa, ele ficou na janela. E as labaredas para cima dele, ele chegou a se queimar, e a mãe, quando viu, chegou em casa, estava ele e as labaredas por trás dele. E miraculosamente a mãe conseguiu chegar, pegar, arrancar ele da janela e tirar. E tem uma frase que o John Wesley falou por toda a sua vida. Assim como ele foi tirado do meio das chamas, ele diz: eu sou um tição tirado do fogo. Olha só que coisa. Fica até arrepiado aqui, ó, com pentecostal, né? Eu sou um tição tirado do fogo. É como se fosse uma brasa que foi tirada do fogo. E foi o que Deus fez na vida dele, né? Um grande avivador. Essa Susana passou por várias privações físicas e materiais e somente 9 dos 19 filhos chegaram à idade adulta. Entre eles o John Wesley e o
o Charles Wesley, né, que foi o seu irmão, Carlos Wesley, que foi um grande compositor também, Carlos Wesley. Mas ela cumpriu de forma diligente a sua missão e ela foi citada várias vezes por John Wesley em diversas cartas e livros que ele escreveu. Então, a Susana foi uma mulher que deixou a sua marca na história, Susana Wesley. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar dela. São mulheres esquecidas, mas mulheres que tiveram uma grande influência nos avivamentos e na reforma da igreja. Eu estou falando que você nunca estudou isso porque eu tenho certeza que eu também nunca tinha ensinado isso no seminário, nunca me ensinaram, em todos os seminários que eu passei até hoje. Nós temos uma outra chamada, se alguém te ensinou, graças a Deus, então não está aqui quem falou, mas eu acho meio difícil. Sarah Poulton Kelly. Nós falamos dela na aula passada, que ela era esposa do fundador da igreja presbiteriana, metodista, aqui no Brasil, que era o Robert Hay Kelly, né? Então o nome dela é Sarah Poulton Kelly. Vamos dizer alguma coisa sobre ela. Sarah Poulton Wilson nasceu em Nottingham e casou-se com Robert Ray Kelly, um médico que tratou seu irmão de tuberculose, irmão dela, né? Juntos estiveram nos Estados Unidos em 1853 em visita aos crentes portugueses refugiados em Locksonville e Springfield, por conta da perseguição religiosa sofrida na Ilha da Madeira. Veja, nós estamos em 1853, eles são ingleses, foram pregar para portugueses refugiados lá nos Estados Unidos, porque sofreram perseguição na Ilha da Madeira. Mas eles também moraram na Ilha da Madeira, o Robert Kelly e a sua esposa. Então eles aprenderam português. Por isso que depois vieram para o Brasil. Agora, só abrindo um parênteses aqui, nós estamos vendo portugueses refugiados em Locksonville, porque eles tinham sido perseguidos. Desde 1490, começou, quando a Santa Inquisição moderna começa, porque nós temos duas Santas Inquisições, né? Uma que começa no século XIV, 1300 e alguma coisa, que é chamada a Santa Inquisição da Idade Média. Depois nós temos a Santa Inquisição moderna, que vai do século XVI até o século XIX. A primeira não foi assim. O máximo, às vezes, que acontecia era a pessoa ser excomungada da igreja. Às vezes sofreu alguma tortura, mas nada mais do que isso. Mas a partir de 1492, com aquela rainha satânica Isabel e o Felipe, lá da Espanha, aqueles dois macabros, o negócio começou a ficar mais estreito. Então, eles começaram a perseguição não aos cristãos, mas aos judeus. Tá? E os judeus eles eram obrigados a se converter. Os judeus eram chamados, os judeus que eram convertidos ao cristianismo, e eles eram convertidos à força, eles eram chamados de forçados, ou também anusins, ou também cristãos novos, ou marranos. Marrano em espanhol quer dizer porco. Né? Então, eles eram os forçados, eram os cristãos novos. E nessa perseguição, eles espalharam, aconteceu uma diáspora. Muitos vieram para o Brasil. Nessa perseguição que teve lá em Portugal e Espanha, quando o Brasil foi descoberto, muitos degredados, depois que o Brasil foi descoberto, degredados eram pessoas que eram condenadas, nem sempre eram bandidos. E nem sempre tinham cometido crimes tão graves assim. Às vezes, porque era batedor de carteira, houve uma ordem do rei lá, olha, qualquer crime que vocês pegarem aí, essas pessoas que estiverem fazendo aqui em Portugal, aqui em Lisboa, prendam e a gente vai mandar principalmente para o Brasil, que é um país novo que está sendo descoberto, e eles vão ser degredados lá. O degredado tinha a responsabilidade de ficar na terra, no meio dos índios, aprender tudo que os índios faziam, falavam, onde estavam as riquezas, como é que se comunicava. E depois de uns 2 ou 3 anos que eles ficavam aqui, muitos degredados não queriam voltar mais. Eles já eram perdoados do mal que eles tinham feito, do crime. Né? Às vezes eram os próprios
portugueses, judeus, que eram perseguidos, eram feitos como degredados. Para você ter uma ideia, depois do século XVI, a partir do momento que o Brasil foi descoberto, de cada 3 portugueses que vinham para o Brasil, de cada 3, um português era judeu. Então, o Brasil, principalmente no Nordeste do Brasil, nós temos um grande número de judeus. Depois, lá pelo ano de 1630, 1640, quando a memória não me trai, quando os holandeses invadem o Brasil com Maurício de Nassau, quem paga não foi a Holanda que invadiu o Brasil, foi uma empresa holandesa que veio para o Brasil a pagamento dos judeus ricos, milionários que moravam lá em Amsterdã, que tinham sido expulsos de Portugal, que tinha uma grande colônia, porque a Holanda ela tratava bem, ela não perseguia os judeus, como acontecia lá em Portugal e Espanha. Então eles deixavam os judeus viverem tranquilamente, tanto é que tinha uma grande sinagoga lá em Amsterdã. Então muitos judeus vieram para o Brasil, inclusive Fernão de Noronha, o nome dele é Fernão de Noronha, ele ganhou uma posse de terra lá, que se tornou hoje a ilha Fernão de Noronha, e a capitania hereditária lá de área de Pernambuco era do Fernão de Noronha. Ele era dono de uma capitania hereditária. E ele era judeu. Né? Os bandeirantes eram judeus, a maioria deles eram judeus. Tanto é que eles adentravam o Brasil, vinham o Brasil adentro, com aquela mentalidade de judeu de terra prometida. Então, eles acreditavam que, se perguntar para o Raposo Tavares, que é um judeu, né? E matador de índio, eles eram matadores de índio, mas a fama deles não era muito boa, não. Mas eram judeus e eles tinham essa mentalidade que eles podiam tomar a terra do jeito que quisessem, porque o Brasil para eles era como se fosse uma terra prometida, assim como Deus deu a terra prometida lá da Palestina, eles podiam invadir. Então tudo isso para falar que os judeus eles foram muito perseguidos e massacrados pela Igreja Católica. Então quando eles vieram para o Brasil, depois que saem daqui os holandeses, e muitos judeus vão lá para Pernambuco, para Paraíba principalmente, e eles ficaram uns 20 anos aqui, depois os portugueses vêm e os expulsam daqui, mas só que tinha muitos holandeses que fizeram família aqui, então eles vão lá para o interior, lá para o sertão, e tem muitos descendentes lá de judeus e de holandeses que moram até hoje, lá na Paraíba, no sertão nordestino, Rio Grande do Norte, Pernambuco, que são judeus. E desses que permaneceram ali quando os portugueses voltam para Pernambuco e expulsam os holandeses de lá, mais ou menos 23 desses judeus, que eram abastados, tinham uma certa condição financeira, eles fogem. E para voltar, eles queriam voltar lá para a Holanda. Só que acontece um problema, eles são enganados por um capitão de um navio daqueles, e eles são deixados lá naquela região da Jamaica, ali de Cuba, Haiti, Porto Rico, aquelas ilhas ali, da América Central, nas Bahamas, por ali. E o capitão fala, eu quero dinheiro, se vocês não me derem dinheiro, eu não vou levar vocês para lá não. Eu falei, mas nós temos só tanto, ele só tinha uma quantia que dava para deixar ele só numa terra que tinha sido recém-descoberta, que era chamada de Nova Escócia. Aí os portugueses que saíram do Brasil, que eram portugueses judeus que saíram do Brasil, então nos leva para lá. E sabe onde que era essa Nova Escócia? Era a cidade lá onde hoje é Nova York. Então os judeus que foram expulsos do Brasil fundaram a cidade de Nova York. Tá? Nós estamos vendo aqui agora portugueses lá nos Estados Unidos que tinham sido perseguidos. Provavelmente podem ter sido judeus ou não, mas eram portugueses que estavam ali refugiados nos Estados Unidos. Então, Sarah Pulton Kelly e o Robert Kelly foram missionários, né? Eles que eram ingleses e usaram o conhecimento da língua portuguesa para pregar e trazer um ensinamento para esses homens. Então nós estamos falando da mulher dele, né, da Sarah.
Em 1855, a Sara acompanhou o marido ao Brasil, onde os dois se dedicaram a atividades missionárias. Inauguraram em 1858, no Rio de Janeiro, a Igreja Evangélica Fluminense, primeira igreja evangélica do país, da qual se originaram outras que mais tarde constituiriam a denominação congregacional. Sara fundou ainda a primeira Sociedade de Senhoras e foi autora de hinos cantados em igrejas evangélicas até o século XX. Eu falei igreja metodista, na igreja congregacional. Então eles são fundadores da igreja congregacional no Brasil. Como o casal não teve filhos, adotou duas crianças brasileiras, olha só. E eles tinham muita amizade com Dom Pedro II, principalmente o marido, né, que colaborou para a liberdade religiosa e para o trabalho evangelístico. O Dom Pedro II conta a história que ele falava fluentemente a língua hebraica, falava várias línguas, né? Ele lia mais de 10 horas por dia. Qualquer assunto que você tratasse com ele falava. E era uma pessoa muito simples, era uma pessoa que tinha muito amor pelo Brasil. E em 1889, na proclamação da República, eles foram expulsos do Brasil a toque de caixa, tiveram que ir embora. Ele morreu de desgosto lá no exílio, lá na França, lá em Paris. Acho que foi em Paris, mas foi na França. Não estou me lembrando se foi em Paris, mas foi na França. E ele levou uma caixinha com terra do Brasil e ele pediu para o genro dele, falou assim, ó, se eu morrer aqui, fora do Brasil, eu quero que você me enterre com essa porçãozinha de terra do Brasil do meu lado, porque eu estou com saudade da minha terra. Então, o Dom Pedro II ajudou muito, né, no trabalho da nossa irmã Sarah Kelly. Ao regressar definitivamente à Inglaterra, Sarah fundou a missão Help for Brazil, ajuda para o Brasil, socorro para o Brasil, que mais tarde se reuniu a outras entidades para constituir a União Evangélica Sul-Americana. Então veja que é uma mulher que teve a sua influência. Temos também Catherine Booth. A Catherine Munmore, que era o nome dela, nasceu em Osborne, nasceu no condado de Derbyshire, na Inglaterra. Desde bem nova era conhecida como séria, religiosa e sensível. Então era uma mulher bem piedosa, né? Aos 14 anos ela teve uma enfermidade na coluna que obrigou a deixar a escola, mas ainda assim foi uma brilhante aluna e estudou teologia, história, geografia e filosofia. Ela filiou-se a uma igreja metodista e suas inquietações sociais fizeram com que se comprometesse com a Band of Hope. Seria a banda da esperança, né? Uma sociedade de temperança para meninos e adolescentes de classe operária fundada em 1847. Era uma sociedade que procurava ensinar moral e bons costumes para as crianças, né? Que tinha muita criança de rua naquela época, que nós estamos falando aqui em 1847, foi na época que começou a Revolução Industrial. Então era muito comum os pais trabalharem nas empresas com os filhos e no final do dia e nos finais de semana, principalmente domingo, as crianças ficavam na rua cometendo crimes, falando palavrão, aprendendo coisa que não presta. Então, assim como Robert Hicks teve essa mesma visão, você veja que uma coisa puxa a outra, né? É uma mulher que também se preocupou em cuidar de meninos e adolescentes da classe operária, fundada em 1847, onde os membros faziam votos de abstinência total. Então, era muito comum uma criança lá, um adolescente, beber, cair bêbado pela rua, ter relação sexual, menina grávida. Essa coisa não é coisa nova, né? Então, nesse ministério dela, ela pegava os adolescentes e procurava ensinar, através da palavra de Deus, que eles deviam fazer uma abstinência total de álcool e também das coisas que traziam mal para ele, de outros vícios. E por esse tempo, a Catarine também foi ativista do Temperance Movement, escrevendo cartas sobre este problema em numerosos jornais e autoridades. Em 1852 acontece uma bênção. Ela conheceu William Booth numa pregação em sua igreja e se casou 3 anos depois com ele. Juntos eles começaram a dar assistência aos pobres da cidade. Eles saíam pelas ruas convidando a todos para seus cultos nas tendas, armadas nas ruas, e muitas vezes William chegava em casa molhado de bebida e ovos podres que eram jogados nele durante as cruzadas. Nós falamos na aula passada que naquela época não tinha diversão, né? Não tinha
coisa para as pessoas fazerem, tantas coisas assim. Ou a pessoa estava bebendo, ou estava fumando, ou estava fazendo coisa que não deve. Não tinha shows tantos como tem hoje, né? Tanto divertimento, internet. Então, quando tinha um culto na cidade, era um acontecimento, era um evento. E muitas pessoas afluíam para, como tinha um circo, um parque, isso é normal. Cidade do interior, principalmente. Há muitos anos atrás eu fui adolescente, era assim. Hoje nem tanto. Era festa quando chegava um circo, uma igreja nova, uma tenda com pregação. O Brasil também teve esse tempo, né? Ainda tem alguns que fazem culto em tendas. Carroceria de caminhão, ainda tem. É uma boa estratégia, inclusive, né? Então, é dito aqui que muitas vezes o William Buff, que é o marido dela, né? Muitas vezes chegava em casa com a roupa toda cheia de cerveja, de bebidas que as pessoas jogavam e fedendo ovo podre que das pessoas jogavam nele durante os cultos que ele fazia, das pregações que ele ministrava, né? E quando todos os seus 8 filhos trabalhavam com ele na missão, em pouco tempo eles foram para os Estados Unidos para estabelecer o mesmo trabalho. Então eles faziam isso lá na Inglaterra, depois foram para os Estados Unidos. E lá, meus irmãos, eles fundaram, sabe o quê? O Exército da Salvação. Já ouviram falar do Exército da Salvação? Nasceu em 1878 e hoje atende pessoas em 94 países. Verdadeiramente um grande final para uma mulher doente, com educação caseira e 8 filhos para cuidar. Vamos esquecer que ela tinha um problema na coluna. Não sabemos se ela andava curvada, ou vivia com dores, né? Então, a nossa querida irmã, vou botar aqui a foto da Catherine Murmov, né? Bem, aquela fotozinha com aquela roupinha bem de piedosa, né? Bem, como é que se diz? Bem cristã daquela época, né? Antiga. Então, eles fundaram o Exército da Salvação, né? Então, eu botei aqui o Exército da Salvação. Talvez você já tenha visto esses símbolos, né? Isso aqui é uma loja. Estou passando o mouse aqui, né? É uma loja nos Estados Unidos. É uma loja que as pessoas doam roupas boas, né? Que estejam em boas condições de uso. Algumas coisas eles consertam, mas roupas boas, eles pegam e botam uma loja para a pessoa comprar, mas com um preço bem irrisório. É tipo um brechózinho, né? Que se faz às vezes em igreja. Então isso é uma coisa que surgiu da igreja, do Exército da Salvação. É uma denominação, o Exército da Salvação. E eles têm também um uniforme, né? Eles andam fardados. Tá bom, né? Olha aqui no Brasil também tem, em Santo André, eu sei que em Santo André, em São Paulo, tem uma loja, o Bazar Beneficente. É um bazar beneficente do Exército da Salvação. Ó, tem máquina de lavar roupa, tem móveis. Com certeza lá para dentro deve ter roupas, né? É do Exército da Salvação. Eles, inclusive, têm uma frota de caminhões para buscar as coisas, né? É um movimento de avivamento isso daí, porque a igreja tem que ser igreja, não é só dentro de 4 paredes, não. A igreja mostra que ela é viva, cumprindo a sua obra missional. A obra missional da igreja é essa daí, ó. É ajudar os carentes, levar comida para quem está com fome, visitar os encarcerados, os que estão enfermos nos leitos de dor, uma cesta básica, ligar para ver quem está precisando de alguma coisa. Então a igreja não se limita a 4 paredes, né? Exatamente ficar enfiado em 4 paredes é exatamente o que a igreja não é. Então a igreja ela só é igreja fora das 4 paredes. O sal só é sal fora do saleiro. Temos uma outra irmã chamada Aimee Semple McPherson. Essa irmã ela já é mais recente, né? Ela nasceu em 1890, morreu em 1944, ainda estava tendo a Segunda Guerra Mundial. Ela foi a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que nasceu no Canadá. Não sei se vocês já ouviram falar da Igreja Quadrangular, mas foi em viagens missionárias pelo mundo que a Aimee realizou curas e milagres. Ela não, né? O Senhor que está na vida dela. E ficou muito conhecida, pois usava métodos modernos de evangelismo para a época.
especialmente o rádio. O rádio é uma arma, é uma ferramenta, arma não, né? É uma ferramenta poderosa de evangelização. O rádio continua sendo. Eu falo de experiência própria. Aqui, ó, meu celular, eu sempre estou com o meu radinho ligado aqui, ouvindo um hino, uma pregação. Eu gosto muito de uma estação italiana que tem. Aí é bom que vai treinando o idioma e você vai ouvindo a palavra de Deus, né? Então faça, tem esse hábito, né? Escolha a rádio que você quiser, uma rádio boa, evangélica, que tenha uma boa palavra, que tenha bons hinos, cristocêntricos, e ouça, né? E recomende a outras pessoas também. Então ela foi fundadora da Igreja Quadrangular, e por usar esse instrumento rádio nas mensagens, no seu ministério, ela estava bem à frente do seu tempo. Essa Aimee, ela fez a sua primeira viagem transcontinental em 1918, atravessou o continente em seu carro, Estados Unidos, né? E ela tinha uma frase no carro bem grande assim: carro do Evangelho, Jesus voltará, prepare-se. Aqui no Brasil a gente vê de vez em quando alguns carros assim, com essas frases, né? Tem um nome que se coloca agora, não sei se estou lembrado como é que se fala. Quando a pessoa bota um plástico, né? Um filme ali, fica lá escrito. Mas nos Estados Unidos é bem comum, até hoje você vê carros lá com esses chamamentos, alguns até luminosos à noite, falando que Jesus está voltando, né? São estratégias. Então, no dia 1º de janeiro de 1923, foi inaugurado o templo sede internacional Angelus Temple, com capacidade para 5.000 pessoas, e a Aimee dirigia 21 cultos por semana. Então, ela era uma pastora, né? 33 dias depois, foi inaugurado o Instituto de Treinamento Evangelístico Missionário. Veja, é interessante que a visão desses irmãos, eles têm uma visão sempre de não ficar parado, né? Ela fez uma igreja, mas já fez um centro de treinamento missionário para mandar a gente para fora. E uma igreja que não investe em evangelismo e em missão, essa igreja é qualquer coisa, menos igreja. Eu vou falar de novo. Uma igreja que não investe em evangelismo e missões, ela é qualquer coisa, menos igreja. Tem igreja que tem culto de missões, mas não tem missionários, não coopera com ninguém. É uma propaganda enganosa. Está errado. Então, ainda que você não tenha condições de manter um missionário, coopere com uma igreja que tenha. Faça isso, você vai ver a bênção que vai ser na tua igreja. Você quer ver milagre acontecer na sua igreja? Faça missões. Você quer ver porta abrir onde não existe? Faça missões e evangelismo, que você vai ver só. Igreja só é igreja se tiver missões e evangelismo. E crente só é crente se tem o coração voltado para missões e evangelismo. Se você também não coopera com a obra, não é ofertante, dizimista, chame do que você quiser. Você tem que cooperar financeiramente com a igreja. Ninguém precisa cooperar para ser salvo. Ninguém precisa dizimar para ser salvo. Isso não existe. Agora, todo salvo coopera, dizima, chama de dízimo, chama do que você quiser. Eu creio que o dízimo é a fração mínima. A Bíblia não nos diz no Novo Testamento para sermos dizimistas, é verdade. Atos dos Apóstolos não diz para sermos dizimistas. Atos dos Apóstolos diz para nós entregarmos tudo para Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a palavra de Deus nos diz que os irmãos da igreja lá, primitiva, eles não tinham nada como se fosse de propriedade sua, exclusiva, própria deles, mas tudo era de uso comum. Eles vendiam os seus bens e davam para quem necessitava. E hoje, os miseráveis, 10%, até os centavos o camarada fica controlando. Pelo amor de Deus, né? Dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no regaço. Então, à medida com que a gente der, Deus vai nos dar. E outra, Deus não precisa também nos dar nada em troca. Só o fato de nós já sermos salvos, já está pago. Já é algo que está pago. O que a gente fizer, seremos apenas servos inúteis, porque fizemos só, miseráveis servos, porque fizemos só o que deveríamos ter feito.
Então, esses irmãos, no caso aqui as irmãs, né? Nossa irmã Aimee, fundadora da igreja quadrangular, olha que visão, ela fundou a igreja, amém. A igreja é importante sim, o templo, o lugar ali. Templo não, né? O templo sou eu. A casa de oração. Então a casa de oração é importante, que é o lugar onde nós temos comunhão com o nosso irmão. Mas uma vez terminada a comunhão, vamos fazer a obra de igreja, que é fora da igreja. Então ela já tinha a visão de preparar um instituto de treinamento evangelístico e missionário. E isso aconteceu em 6 de fevereiro de 1924, 33 dias depois de ter inaugurado o templo. Né? Coisa linda. Então ela consagrou em 1924, a primeira rádio pertencente a uma igreja nos Estados Unidos foi ela, histórico, uma irmã. Né? Ela registrou a primeira rádio pertencente a uma igreja nos Estados Unidos. Foi a nossa irmã Aimee, o nome dela, deixa eu pegar o nomezinho dela. Aimee Semple McPherson, fundadora da igreja quadrangular. Né? Então foi a primeira igreja pertencente a uma igreja, a primeira rádio pertencente a uma igreja foi ela que foi a dona, né, que registrou nos Estados Unidos, e a terceira de emissora em Los Angeles, a KFSG. A Aimee também foi autora de vários livros. Durante a sua jornada foi perseguida e passou por muitos problemas de saúde, mas perseverou e atualmente a Igreja do Evangelho Quadrangular já está presente em 146 países ao redor do mundo. Sua sede mundial ainda fica em Los Angeles, Califórnia, mas a igreja funciona de forma autônoma em cada país. Aqui em São Gonçalo nós temos a Igreja Quadrangular. Temos também a nossa irmã Edith Schaefer. Quem foi Edith Schaefer? Ela nasceu em Wenzhou, na China. Filha de missionários que trabalhavam no interior da China. Olha só. Uma estrangeira, uma americana, né? Filha de missionários que nasceu na China. Casou-se com Francis Schaeffer e, para que seu marido pudesse terminar o seminário, costurou ternos masculinos e fez becas e vestidos de noiva para clientes particulares. Após 3 anos servindo em ministério pastoral ativo nos Estados Unidos, os Schaeffer mudaram-se com a família para a Suíça em 1948 para ajudar igrejas em seus esforços de resistir tanto ao liberalismo na teologia quanto ao existencialismo na cultura da pós-guerra mundial. Em 1955, fundaram na Suíça o L'Abri. Abri seria o termo francês para abrigo. Quando começaram a abrir a sua casa para receber, olha a estratégia da irmã e do marido. Eles abriram na casa deles um refúgio para estudantes chamado de abrigo, para receber estudantes em busca de respostas às suas perguntas sobre Deus, sobre o mundo e suas vidas pessoais. Para tirar esse vazio existencial que tem nos jovens, esses estudantes, esses universitários que chegam para a universidade, muitos crentes inclusive, chegam lá e pedem a fé. Então nós vemos aqui a visão desse casal que abrir na sua casa um abrigo para ensinar esses jovens quem era Deus, essa visão de Deus, quem é de mundo e resolver problemas pessoais deles. Então, a partir daí, foram fundadas comunidades L'Abri na Inglaterra, na Holanda, Suécia, América, Canadá e Coreia. Em 1960, esse L'Abri, que é o abrigo, tinha se tornado tal fenômeno que atraiu os olhos da revista Time. Veja só. Essa Edith, ela escreveu, ou coescreveu, escreveu com outras pessoas, 20 livros, 2 a menos que o seu marido. O marido dela escreveu 22. 2 de seus livros, um se chama Aflição e a Tapeçaria, a Vida e a Época de Francis e Edith Schaeffer. Ganharam o prêmio Medalhão de Ouro da Associação de Editores Cristãs Evangélicas, Evangelical Christian Publisher Association. Foi reconhecida pela sua hospitalidade e pela sua defesa da família. Então, veja, embora não tenham fundado igrejas, e não são cotados como avivalistas, mas são pessoas, principalmente na pessoa da mulher, né? Mulheres que fizeram diferença, filha de missionário, que teve essa visão, uma visão missionária. E por que não dizer avivalista, de trazer para esses jovens o conhecimento das coisas de Deus, né? Porque avivalismo
não é só falar em língua estranha. Avivalismo é você trazer, despertar novamente no coração das pessoas, reacender a chama que estava apagada, né? Nós temos também a nossa Corrie ten Boom, a famosa Corrie ten Boom. Essa senhora, essa irmãzinha, tem uma história maravilhosa. Queria poder ter tempo para contar toda a história dela, né? Mas eu recomendo que vocês leiam. Ela tem um livro chamado Refúgio Secreto, inclusive foi feito um filme, Refúgio Secreto, da história dessa nossa irmã. Ela nasceu... Deixa eu tomar uma aguinha aqui que a minha assistente está trazendo. Muito obrigado, tá? Merci. Então, ela nasceu em 15 de abril de 1892 numa família cristã reformada em Amsterdã, Holanda. Ela era a mais nova de 4 irmãos. Pouco meses depois do seu nascimento, a sua família mudou-se para Haarlem. É um lugar lá da Holanda. Casper ten Boom, seu pai, era um relojoeiro. A sua mãe morreu de um ataque cardíaco aos 63 anos e a sua irmã mais velha, Elizabeth, havia nascido com uma anemia perniciosa. Willem, irmão delas, formado numa escola teológica, afirmava que se a Holanda não tomasse uma atitude, cairia sob o domínio dos nazistas. E em 1927, na Faculdade de Teologia, como preparação para a sua ordenação, o irmão dela escreveu uma dissertação sobre antissemitismo racial. Era casado e pai de 4 filhos. A sua filha mais nova, Nolly, casou-se com um professor e teve 6 filhos, Corrie e Betsy. Corrie e Betsy nunca se casaram. Corrie começou a aprender relojoaria. Essa irmãzinha, Corrie ten Boom, o pai dela era relojoeiro. Então ela começou a aprender o ofício de relojoeira. Só que não existia relojoeira licenciada lá na Holanda. E ela foi a primeira mulher evangélica, ela era evangélica, né? De uma igreja reformada, né? Provavelmente ou metodista ou luterana. E ela foi a primeira relojoeira da Holanda. Olha só, né? E em 1940, os nazistas invadiram a Holanda. Em 1942, Corrie e a sua família tornaram-se ativos na resistência holandesa. A resistência eram aquelas pessoas, os civis da cidade, do país, que eram contra a invasão, no caso aqui, dos nazistas, dos alemães. Os alemães entravam para acabar com tudo. E o que eles faziam? Começaram, onde os alemães invadiam a França, invadiram primeiro a Polônia, né? Depois a França, depois a Holanda, foram invadindo. E conforme eles iam invadindo, eles iam perseguindo os judeus. E o que aconteceu? A família dela não era de judeus, eles eram evangélicos, né? Eram holandeses evangélicos. Só que como os nazistas começaram a perseguir os judeus, eles começaram a esconder os judeus que eram perseguidos, né? Eles escondiam refugiados na casa deles, né? Lá em Barteljorisstraat, que é na rua Barteljoris, né? Barteljoris, em Haarlem. Dessa forma, eles livrariam muitos judeus da morte certa, seria da morte certa na mão dos nazistas, dos SS, né? E a devota família cristã dos ten Boom era conhecida pela sua atitude prestativa para com todos e com relação aos judeus. Isso foi ainda mais acentuado pelo reconhecimento dos ten Boom da importância do povo judeu nas escrituras e da fé cristã. Os ten Boom chegavam a se preocupar em providenciar comida kosher e respeitar o sabato. Eles, além de colocar o judeu dentro de casa, eles preparavam para os judeus que estavam... Bom, se você está colocando alguém na tua casa que está sendo perseguido, numa situação difícil de guerra, a pessoa que está na tua casa vai ter que comer o que você come. Mas você sabe que o judeu não come qualquer comida, né? O judeu não come carne de porco, o judeu não come carne misturada com alguma coisa que tenha feito com leite, por exemplo, carne com leite, com queijo, eles não podem comer. Não pode comer estrogonofe, porque é carne com leite, não pode. Tanto é que se tomar um copo de leite, ele só pode comer carne 6 horas depois, e vice-versa. Se tomar leite, só pode comer carne, se comer carne, só pode tomar leite depois de 6 horas. Não pode misturar essas comidas. Ele não pode comer
qualquer peixe, peixe de couro não pode comer camarão, não pode comer lagosta. A gente pode, mas não pode, né? Não tem como. Mas o judeu não pode, né? Pela lei. Eles não podem comer várias comidas. Mas o que, que eles faziam? Além de dar abrigo a esses judeus, eles faziam comida que eles podiam comer. Claro, fazer legume, alguma coisa assim, né? Um peixe e tal, coisa simples. Mas respeitaram, inclusive respeitavam até o Shabat. E não deixaram de ser de crente por causa disso. Olha que coisa, são coisas que tocam a gente, né? Não é avivamento isso, mas veja se não traz um avivamento no sentido de despertar na gente algumas coisas que de repente estavam adormecidas. Em maio de 1942, uma mulher muito bem vestida chegou até a porta dos Timbum. Os Timbum é a família, né? E ela tinha uma pastinha na mão. Nervosamente, essa mulher disse que era uma judia, que seu marido havia sido preso meses antes e seu filho tinha ido esconder-se na casa de Corey Timbum. As autoridades da ocupação recentemente a haviam visitado e ela temia retornar para casa. Após ouvir que eles tinham ajudado os véus, que eram judeus, né, a mulher perguntou se poderia ficar com eles. O Corey, Corey e seu pai, prontamente concordaram. Mais um. Devotado leitor do Velho Testamento, o pai dele era crente, né, fiel, Casper Timbum acreditava que os judeus eram de fato o povo escolhido e disse à mulher que em sua casa o povo de Deus era sempre bem-vindo. Então, eles não pensavam duas vezes em colocar os judeus nessa época de perseguição na casa deles. Tem até um livro muito famoso, que é o Diário de Anne Frank, que ela também foi escondida lá na Holanda, em Amsterdã, né, Isabel? É Amsterdã? É Amsterdã, né? A cidade, Anne Frank. É Amsterdã. Que é outra cidade. Então a Anne Frank foi em Amsterdã também, só que ela ficou no sótão, a Anne Frank. E é um diário que ela tem, bem famoso, o Diário de Anne Frank. Pessoas também que esconderam elas, né? E muitos cristãos que esconderam judeus foram descobertos e foram levados para campo de concentração também. E é o que vai acontecer aqui com a nossa querida Casper Timbum, né? A Casper não, a Corey, né? Então o Casper, que é o pai dela, falou: não, a mulher bateu na porta da casa, o senhor pode me guardar e me esconder? Não, pode vir, porque o judeu é um povo escolhido, né? O povo de Deus sempre é bem-vindo. Então assim começou o chamado refúgio secreto, né? Que virou livro. Como era... Bom, essa Cornélia Timbum, então, ela pagou um preço alto, porque ela escondeu, então, os judeus na casa dela. O que aconteceu? Ela pagou um preço altíssimo, por isso, com a prisão dela, da sua irmã e pai. Ela foi presa, ela, a irmã e o pai. Apesar da dor da humilhação, muitas mulheres se converteram ao cristianismo por causa do testemunho de Corey e Betsy, né? Corey saiu da prisão em 1944 e um ano depois publicou seu primeiro livro de uma série que viria depois. Aos 53 anos de idade, começou um ministério mundial para difundir a sua fé e as suas experiências em igrejas, universidades, escola, cárcere, etc. Ela foi parar no campo de concentração. E aconteceu um milagre lá, ela conta que em 1944, lá no auge da guerra ainda, né? A guerra acabou em 1945, chegou uma ordem lá que era para soltá-la. E ninguém sabe por que mandaram que soltassem ela. E alguns dias depois, todas as meninas da idade dela foram todas mortas. A gente sabe que ela lá era morta ou na câmara de gás, ou fuzilado. Eu tive a triste oportunidade de ir lá no campo de concentração. Eu vi como é que eram os vários lugares onde eles matavam as pessoas. Tinha paredão, tinha forca, câmara de gás, tinham microcelas onde eles botavam uma cela que cabia 2 pessoas, eles botavam 6, 7, 10 em pé durante dias, né? Então foi esse tipo de sofrimento que ela passou porque escondeu os judeus dentro da sua casa.
O pai e a irmã morreram no campo de concentração. E ela miraculosamente foi solta. Ela foi solta por um milagre, né? Aos 53 anos, então, ela começou um ministério mundial para difundir a sua fé e essas suas experiências em igrejas e universidades, escolas, cadeias, que a levou a viajar por mais de 60 países nos 33 seguintes anos da sua vida. Em 1968, o Museu do Holocausto em Jerusalém, chamado Yad Vashem, pediu-lhe que plantasse uma árvore em memória das muitas vidas de judeus que ela e sua família salvaram. Então ela tem o nome dela e a sua família no monumento chamado Monumento dos Justos, lá em Jerusalém. Tem um outro que teve também o nome gravado lá, que fizeram até um filme em homenagem a ele, que é A Lista de Schindler, que é o Oskar Schindler, que era um tchecoslovaco, não era religioso, né? Ele era um bom vivant, mas que no final das contas depois ele acabou salvando milhares de judeus, mais de 1000, né? É uma história muito tocante. E ele também plantou uma árvore lá e tem o seu nome lá entre os justos, pessoas que salvaram uma vida. Quem salva uma vida salva o mundo todo, né? Isso é um ditado bem forte, bem bonito. Então, na década de 70, a Corre contou a história da sua família e seu trabalho durante a Segunda Guerra em outro livro chamado Refúgio Secreto, que foi levado ao cinema em 1975. Então, se você puder, na internet tem O Refúgio Secreto. Nós temos também a Ruth Bell Graham. Olha o sobrenome dela. Bell Graham. É a esposa de quem? Billy Graham, né? Olha aqui a família Graham. Esse homem é considerado o maior ganhador de almas que o mundo teve. Claro, depois de Jesus, né? Jesus está ganhando alma até hoje. Mas é um homem que deixou um legado, né? Morreu com, acho que foi com mais de 100 anos, parece. Morreu recentemente, faz um ano, 2 anos por aí. Ele deixou uma frase aqui: nesses dias de complexo de culpa, talvez a mais gloriosa palavra de nossa língua seja perdão. Quem foi Ruth Bell Graham? Ela foi esposa do evangelista Billy Graham, que nasceu em Qinjiang, Jiangsu, na China também. Passou a infância nos campos das missões da China, ao lado dos pais e dos irmãos. Os irmãos Rosa, Virginia e Clayton, rodeados de doença, do desespero, da desordem e do caos da guerra civil chinesa. Aos 13 anos, Ruth foi enviada para estudar no internato em Pyongyang, hoje Coreia do Norte. É lá onde é a capital da Coreia do Norte hoje. Mas naquela época ainda não era a Coreia do Norte que é hoje, comunista, né? A Ruth concluiu o colegial em Montreat, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, enquanto seus pais estavam de licença no campo missionário. Em 1937, ela se matriculou na faculdade de Wheaton, onde 3 anos mais tarde foi apresentada ao pregador Billy Graham. Durante um breve período, Ruth serviu como esposa de pastor em Western Spring, Illinois, antes que Billy fosse transferido para servir como evangelista da juventude para Cristo e presidente das escolas do Nordeste, Minneapolis, Estados Unidos, estado de Minnesota. Com o aumento do tempo que passava sozinha devido às frequentes viagens de pregação e com seu primeiro bebê a caminho, Ruth convenceu Billy a se mudar com a família para perto dos pais em Montreat. O ministério de Ruth floresceu nas montanhas do oeste da Carolina Norte, onde ela estabeleceu o domicílio da sua família e criou 5 filhos do casal. Ela gostava de mover-se nos bastidores longe dos holofotes e ajudava-o a pesquisar e a esboçar os sermões e os livros. O Billy Graham foi um dos grandes avivalistas desse mundo, desse século, destes séculos, né? Século 20 e 21. Aquelas lindas mensagens que ele pregava, agora nós estamos vendo aqui um segredo que está sendo revelado. Era ela, a Ruth Graham, quem ajudava o Billy Graham a pesquisar e fazer os esboços dos sermões dele e dos livros. Veja aí. A Catarina von Bora, que é a esposa do Lutero, ajudava ele também nas suas
dificuldades teológicas, ela dava palpite, sim. Em muitas questões, ela orientava ele em questões teológicas. E ela não era apagada, ela tinha sido criada num convento. Ela tinha sido instruída na palavra de Deus. Né? Ela trabalhou em dois. Ela trabalhou não. Ela serviu em 2 conventos. Né? Imagine agora casando com um doutor em teologia, mais participando dos debates teológicos, conversas à mesa. E agora a gente vê a Ruth Graham aqui, que era uma mulher que ajudava o Billy Graham longe dos holofotes, é um lugar que ninguém vê, e ajudava a pesquisar, esboçar sermões e os livros. Então a esposa ela tem que ajudar. Muitas vezes a minha esposa me ajuda também. Eu tenho dificuldade em algumas coisas, ela me ajuda. Não é vergonha de pedir. Né? Até formatação de alguma coisa, nós precisamos das esposas. Né? Então, ela gostava de se mover nos bastidores, eu gostei disso. A Ruth escreveu e coescreveu 14 livros, incluindo Sitting by My Laughing Fire, Legacy of Pack Redman. Bom, então, ela, além disso tudo, ela escreveu 14 livros e coescreveu, né? Escreveu com outras pessoas. Então, a nossa querida irmã Ruth Graham, que é a esposa do Billy Graham, aqui já estão com bastante idade, né? Aqui é a foto mais... Ela já faleceu, né, em 2007. E o Billy Graham faleceu mais agora recentemente. E chegando então no final, nós temos a Joni Eareckson Tada. Ela está viva ainda, nasceu em 1949, que é uma mulher, uma guerreira, uma evangélica, como outras que nós temos, mas essa aqui ela é bem conhecida porque ela tem um ministério com paralíticos, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. A gente sabe que existem algumas igrejas que trabalham com pessoas com problemas, né? Mas ela é uma pessoa com problemas e tem um ministério. É difícil de ver isso. E uma mulher, né? O nome dela é Joni Eareckson Tada. Ela nasceu em 18 de outubro de 1949, em Baltimore. E é uma autora e apresentadora cristã de um programa evangélico. O programa se chama Joni and Friends, que é Joni e os amigos. E ela também dirige uma organização acelerando o ministério cristão entre a comunidade deficiente física. Essa Joni Eareckson Tada, ela é tetraplégica desde um mergulho imprudente na adolescência. Ela foi dar um mergulho, deve ter batido o pescoço, a cabeça, deve ter torcido e ficou tetraplégica. Né? Então ela tem problema nas pernas e na parte de cima, né? Nos membros superiores e inferiores. Ela ficou mundialmente conhecida nos anos 70 como ativista em luta permanente pelos direitos e pela qualidade de vida das pessoas com deficiência física. Ela escreveu suas experiências durante a reabilitação e as publicou em 1976 em uma autobiografia que se tornou best-seller. Né? A inesquecível história de uma jovem mulher contra a sua quadriplegia e depressão. O livro deu origem ao filme onde ela foi atriz principal, ela fez um filme. Então, à frente do ministério, Joni e amigos, ela percorre o mundo em sua cadeira de rodas, oferecendo esperança às pessoas. Até hoje, a sua instituição já distribuiu mais de 50 mil cadeiras de roda, além de aparelhos ortopédicos, próteses e todo tipo de auxílio a deficientes físicos, sobretudo nos países mais pobres, além da palavra de esperança e salvação, mensagem que Joni nunca abriu mão de anunciar. Joni recebeu diversos prêmios e conhecimento, entre eles, em 2005, foi indicado ao Comitê Consultivo de Deficiência Física do Departamento dos Estados Unidos. Então, mais um exemplo para nós. Nós falamos aqui que a igreja só é igreja fora das 4 paredes. E a gente às vezes tem tanta saúde e vê tanta dificuldade para fazer a obra. E a gente vê a nossa irmã aqui tetraplégica, a nossa querida irmã, vou botar o nomezinho dela aqui, Joni Eareckson
conectada com a sua deficiência. Teve depressão, sim, ela fez um filme, inclusive, para falar da sua depressão, mas ela fala da luta e da vitória que ela teve sobre isso. Apesar das dificuldades, ela foi uma mulher que deu continuidade à obra que Deus a chamou para fazer. Então, a deficiência dela passou a ser um impulso, né? Uma inspiração para que ela pudesse dar prosseguimento a cumprir o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Então eu fico por aqui e a próxima aula vai ser, já é a quarta aula, né? Nós vamos finalizar falando sobre ainda a história dos avivamentos, da Rua Azusa, vamos fechar com chave de ouro, e vamos falar também de Robert Hicks. Talvez a outra aula vai demandar 2 vídeos, mas não tem problema, a gente faz. E vocês com paciência vão nos ouvir. Tá bom, amigos? Amigos e irmãos queridos, meus pupilos. Que Deus abençoe vocês, obrigado por terem estado conosco até aqui. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser. Paz do Senhor.